começo a gente não tinha problema. A gente morava junto, tava tudo bem. Daí, quando eu engravidei, ele começou a ficar estranho comigo. Ele tinha muito ciúme. Daí, quando a neném nasceu, a minha pequena, ele começou a ficar agressiva. Eu não sei, parece que ele tinha ciúme de mim, com a nenê. Ele não era assim um bom pai. De repente, um dia ele chegou bêbado e me agrediu. Eu achei que era só uma vez, né? Daí deixei passar. Mas depois começou a acontecer direto, ele chegava bêbado. E foi que eu não aguentei mais. Teve uma vez que ele me deixou no chão. E eu com a nenê pequena, né, não tinha o que fazer. Daí eu peguei e fui e denunciei ele pra polícia. Desde pequena meu pai ia pros bar e voltava muito violento e bêbado, batendo em mim, a minha mãe, agredindo, quebrando tudo. Sempre descontando na gente. Não gosto nem de lembrar, eu nunca imaginava que uma pessoa que estava do meu lado há 4 anos, que eu achava que eu conhecia a família, ia acabar numa situação assim. Mas eu fui corajosa, minha família me apoiou, eu saí de lá. Quando eu consegui que ele saísse de cima de mim, eu empurrei ele, eu comecei a gritar. E eu peguei e saí correndo. E liguei pros meus pais. Aí o meu pai pediu pra mim ir lá na recepção do nosso apartamento, do nosso prédio, esperar ele lá. E ele me pegou, ele viu a minha situação. A gente foi direto pra delegacia e eu fiz a denúncia, fiz um boletim de ocorrência. E depois disso, várias vezes ele me procurou, ele tentou vir atrás, ele foi atrás da minha mãe e do meu pai pra tirar esse boletim. Até porque, segundo ele, ia prejudicar o serviço dele. Mas eu não me importei, eu fui em frente e hoje a gente terminou o processo. Ele não pode chegar perto de mim, eu não faço questão de falar com ele e ver ele novamente. Mas isso já se passaram 2 anos e eu ainda tenho trauma, eu não consegui ainda me relacionar com alguém. Eu voltei a morar com os meus pais, mas eu não consegui me relacionar com ninguém ainda. Eu tenho a coisa aqui dentro que não me deixa, sabe? Não consigo me relacionar com outra pessoa. Nós nos conhecemos e começamos a nos relacionar a partir dessa viagem. Aí durou 2 anos de namoro, que foram perfeitos, né? Não fez nada, foi um príncipe. Nesses 2 anos de namoro ele foi um príncipe. Eu acho que ninguém ia conseguir ser mais sedutor e mais agradável do que ele. E aí depois que eu engravidei, né? Depois desses 2 anos de namoro, que daí a gente foi morar junto. A gente se arranhava muito com isso. E aí ele ficava nessa saia justa e essas brigas familiares, essas picuinhas. E aí nisso ele foi apresentando cada vez mais um comportamento não agressivo fisicamente, mas ele foi começando a apresentar sintomas de querer diminuir minha autoestima, de querer fazer comentários que me humilhasse, que é caracterizado então como violência doméstica. Mas quando esse processo começa, ele é tão sutil que a gente não percebe. E em alguns momentos a gente chega a acreditar que aquilo que ele está falando é verdade. Que você, de repente, é merecedora daquilo de alguma maneira e por aí vai. Então, esse período inicial é muito difícil de identificar. Quando eu entrei na faculdade, as coisas começaram a complicar por uma questão de que ele não queria que eu fosse, né? E daí eu comecei a ter problemas para poder ir, eu comecei a ter problemas para concluir até o curso. E ali que começaram a ter algumas agressões. Então começa com um empurrão, começa com um tapa, começa com coisas simples. E tudo isso também vai intensificando depois. Até que chegou no ponto onde chegou, né? Que foi quando eu saí de casa. Muito da codependência, né? Da dependência financeira, da dependência amorosa, né? Da situação. Muitas vieram a ter relacionamentos muito novos com os meus esposos, né? Meio que sendo entregues pelos pais, né? Com 14, 15, 16 anos, não conheceram mais ninguém. Acabaram se estabelecendo com esses maridos, né? E através disso gerou uma dependência muito grande, né? Normalmente o marido, digamos assim, o benfeitor, ele tem um jeito de armar uma arapuca, de centralizar todo o poder para ele, né? Então a dependência é muito grande, a mulher não se vê fora dessa relação, não consegue suprir essa relação sozinha, né? Não consegue se sustentar, tanto emocionalmente, psicologicamente, como financeiramente.
A punibilidade quem vai dar é o judiciário, tá? O judiciário vai ser instaurado o procedimento, isso no caso de não violência doméstica, numa esfera onde não se tenha violência doméstica. Nós vamos ter então, por exemplo, ali os vizinhos que eu estava falando, os vizinhos brigam, um ameaça outro, vou te matar, se eu não sei o que lá. E se esse cara for preso pela polícia, vai chegar na delegacia e o delegado nem pode autuá-lo em flagrante delito. O que ele vai fazer? Ele vai lavrar um termo circunstanciado e não um inquérito policial, um termo circunstanciado. Isso se houver representação da outra parte, tá? Então, esse termo circunstanciado não vai gerar uma prisão em flagrante. Ele vai se comprometer a vir quando chamado, na data estipulada, para tentar fazer um acordo lá no judiciário. O que acontece? Este mesmo fato, uma ameaça, vou te matar, dentro da esfera de proteção da violência doméstica. O mesmo fato, vítima querendo, ou seja, representando, como antes, eu quero dar continuidade ao procedimento de ameaça. Embora seja a mesma pena, máxima, 6 meses, o delegado de polícia vai prendê-lo em flagrante e vai arbitrar uma fiança ou não, dependendo da situação. Por exemplo, em muitos casos, qual que é a diferença? A prisão em flagrante ele vai ser detido, ele vai ser preso em flagrante e encarcerado, tá? Já no outro caso de vizinhos, ele não vai ser preso. Ele vai ser tomada a ciência dele e ele vai se comprometer a comparecer numa outra data no juizado especial criminal. No domingo que a gente foi pra igreja, como de costume, todo domingo a gente ia pra igreja, voltamos pra casa, tivemos um almoço bem legal, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E à tarde, como de costume, meu pai sempre dormia. Aí um amigo dele ligou pra ele ir num bar que tinha próximo da nossa casa. E ele foi pro bar e voltou, depois era noite já, ele voltou pra casa muito bêbado, muito agressivo. Minha mãe pediu pra ele o porquê que ele tinha ido no bar e gastado dinheiro pagando conta para todo mundo beber. E ele respondeu para ela que o dinheiro era dele, ele fazia o que ele queria com o dinheiro e agrediu ela. Bateu muito em minha mãe, a gente teve que correr, fugir para casa do vizinho para ficar lá, senão ele ia bater muito na gente também. A gente passou a noite lá na casa do vizinho e voltamos no outro dia para casa. No outro dia ele estava muito bem com a gente, com a minha mãe também, como se nada tivesse acontecido, com nenhuma. A casa estava toda bagunçada, quebrada, alguns móveis que ele quebrou, que ele jogou. Quando ele não bebia, ele era uma pessoa muito boa com a gente. Como pai, ele era muito bom também, mas quando ele bebia, ele se tornava agressivo. A gente tinha muito medo dele, porque ele vinha e batia na gente também, tanto na minha mãe quanto em mim. Ele pode ter sido agredido na infância, ele pode ter sido suprimido na infância e agora ele se revolta e mostra todo o poder dele, né? Ou até mesmo questões mesmo que já vêm geneticamente dele, ele já é uma pessoa mais assim severa, mais retraída, então ele se vê com aquela fragilidade e pode se mostrar ser superior, né? Algumas vêm da questão do bullying, né? Isso tudo evolui. E até mesmo da personalidade própria, né, dele, da forma de criação, do jeito do machismo, se for muito alto, tudo isso vem a reproduzir esse tipo de agressividade dentro do relacionamento. Os ciúmes, né, a posse é meu, ver a mulher como objeto, não como uma companheira, tudo isso reflete muito. Ele chegou a me chamar de vadia, de outros nomes, puta, vagabunda, coisas nessa situação que complicaram, que mexiam com o meu psicológico, tinha que me matar, mas nunca batia a porta, dava soco na parede, mas nunca chegou a me bater. Então essa foi a única vez que ele me bateu, ele pulou em cima de mim, eu acabei caindo, ele me dava tapa na cara, ele me deu um murro assim, no peito, no braço, mas aí logo eu conseguir gritar e empurrar ele.
E daí, quando eu consegui gritar, eu acho que ele ficou um pouco assustado e eu tava perto da porta e consegui sair. Mas eu fiquei roxo, assim, quando ele pegou o muro, tapa na cara. Mas eu acho que se eu não tivesse conseguido fugir, eu não sei o que teria acontecido. Hoje eu vivo mais feliz, com medo, mas eu vivo mais feliz, mais tranquila. Não, aquela vida lá era um inferno. Eu tinha medo, cada vez que eu escutava o barulho do trinco da porta, eu tinha medo, que era que ele tava chegando em casa. Hoje eu tenho medo de encontrar ele na rua, dele aparecer na minha casa, mas não é igual, sabe? Ainda tem, às vezes, não consigo dormir, mas hoje sim eu vivo, antes eu não vivia. Eu saí disso, mas por muitos anos eu tive vergonha. E tem muita gente que passa pela vida com vergonha. Não pode ter vergonha, porque você não é culpado, você é vítima. Vergonha tem que ter quem te bateu. Não interessa o que você tenha feito, você não merece apanhar. Então você não tem que ter vergonha daquilo que você não fez. Ele que deveria ter vergonha, exatamente. Mas eles fazem uma relação doentia e te diminuem de tal forma que você tem vergonha. Você não quer contar, você tem vergonha de dizer que passou por aquilo. A sociedade aponta o dedo muito e colabora para isso. Apanhou porque quis. O que ela fez que ele bateu nela? O que ela aprontou que ele bateu nela? Então assim, mas apanhou porque quis. Por que ficou então depois que apanhou? Então esses questionamentos, aquela ali gosta de apanhar. Esses questionamentos fazem com que as mulheres se escondam. E não deve, tem que enfrentar. Tem que enfrentar justamente para dar coragem para outras e para mudar esse cenário. Eu sempre levanto essa bandeira. Principalmente de uns tempos para cá, quando eu também perdi a minha vergonha dessa história. Se tem lesão corporal, a justiça pode interferir. Porque lesão corporal é um crime de ação pública incondicionada. Não depende da vontade da vítima. Quando há só uma ameaça, vou te matar, eu vou te dar uma surra. Quando há só ameaça, ela tem que representar para que a autoridade policial possa prender, para que o Ministério Público possa denunciar e, no futuro, que o juiz possa condenar e tomar as medidas de proteção. Doing all that I can.